Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou estar fazendo análise semanal macroeconômica do Bitcoin e dos ativos que ele tem confluência, que são o índice Nasdaq, né, o S100, o SP500, o S500 e o DXY. Vou estar falando sobre essa forte tendência de baixa que está na tendência macro, né? Também já peço para vocês deixarem um like que apoia muito o canal, ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar o conteúdo para novos membros do canal, tá bom? Bom, sem mais delongas, vou começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, onde nós temos uma forte tendência de baixa, né? O preço está caindo e o volume está crescente. Se nós olharmos aqui a barra de volume a partir do dia 13 de setembro, nós vemos o volume sempre crescente em comparação com os volumes anteriores e o preço vindo cada vez mais para baixo. Inclusive, nos últimos 3, 4 dias, nós estamos demonstrando uma forte resistência aqui com a média móvel diária de 9 períodos exponenciais, tá bom? Ela atualmente está sendo uma resistência dinâmica do preço, né? Onde se passarmos para gráficos menores de 15 minutos, nós vemos praticamente uma triangulação aqui, né? Onde atualmente rompeu para baixo, inclusive. Se traçarmos esta linha de tendência aqui, olha, nós vemos que ela acabou de romper para baixo, tá bom? Acabou mesmo, literalmente agora. Dá pra gente esticar um pouquinho mais para cá, olha, e a gente vê que é possível um reteste desta região aqui de suporte antes de continuar essa queda. Os mercados internacionais abrem hoje, domingo, às 21 horas, se eu não me engano. Então vamos ficar atentos, porque o preço está fazendo cada vez mais uma afunilação no final de semana, onde a tendência monetária é de baixa, então provavelmente nós veremos esse rompimento acontecendo em breve e provavelmente para baixo, certo? Bom, mas voltando aqui, gráfico semanal do Bitcoin, nós podemos estar olhando como que está o volume está crescente, nós sabemos que volume crescente tende a romper suportes e resistências, e olha como está esse volume, preço caindo e o volume extremamente alto aqui nessa semana, tá bom? O rompimento desta região de preço aqui, olha, que era a região com maior volume no VPVR e essa semana fechando abaixo dela, é algo muito negativo para o preço, onde pode nos gerar uma tendência vendedora em breve, tá bom? Isso é tanto no Bitcoin quanto no Ethereum e todo o mercado financeiro de criptoativos, tá bom? Então vamos ficar de olho nesse comportamento, né? Vou colocar aqui o MACD para estarmos dando uma olhada no indicador, que ele dá bastante exemplos da tendência semanal para a gente ficar de olho, né? O MACD está com volume comprador decrescente, e isso favorece os vendedores, né? Os ursos no caso, porém as médias móveis estão apontando para cima, o que indica uma faixa de negociações, tá bom? Vamos ver como que vai ser a próxima semana, porque isso aqui pode estar sendo o início de um pivô de baixa. Olha, se nós voltarmos para o passado aqui, antes de acontecer esse rompimento, nós vemos exatamente esse comportamento, ó. O preço subiu, foi retestar aqui a região de suporte, o volume crescente rompeu. E olha esse volume de agora, não tem por que esse volume não ser possível de romper. Caso não rompa, vai ser algo muito positivo e podemos ir buscar o topo dessa LTB, tá bom? Por quê? Como o volume está crescente, vai mostrar um esgotamento da força vendedora ou compradora a partir do não rompimento dessa região de suporte. Então a força compradora ela vai ficar mais forte e, consequentemente, o preço vai buscar essas regiões de resistências semanais, tá bom? Onde a média móvel de 9 períodos e as médias móveis tanto de 20 quanto de 50. Esse cruzamento das médias móveis de 20 e 50 é um gatilho vendedor também. Então vemos que cada vez mais indícios de mais queda no Bitcoin, tá bom? O VPVR, como eu falei para vocês, ele rompeu regiões importantes de preço aqui, olha. Essa região dos 19.800 é uma resistência extremamente forte, porque é a parte do gráfico onde mais tem volume, e também a região de uma média móvel exponencial de 20 períodos, que foi usada como suporte aqui nesta faixa de preço do dia 8 de agosto e agora consequentemente virou uma resistência junto da média móvel de 9 períodos diária, tá bom? O preço está cada vez mais afunilando entre essa região de suporte aqui e a média móvel de 9 períodos, e provavelmente veremos o rompimento desta ou da média móvel de 9 períodos para cima ou desse suporte para baixo no meio dessa semana. Essa próxima semana vai ser decisiva. Inclusive eu postei um vídeo falando sobre um possível crash no Bitcoin, vou deixar o link aqui na tela e na descrição para vocês. Bom, o Bitcoin então tá bem claro aqui as regiões de preço que devemos ficar atentos. A
resistência principal do preço é essa média móvel, que é uma resistência dinâmica que vem se movendo junto com o preço dia após dia, tá bom? E a região de suporte é esta região abaixo do preço aqui, tá bom? Essa região dos que o preço está interagindo agora mesmo, na verdade, né? Dos 18.800 até o nosso fundo atual em 17.600, é essa região de suporte atual do preço, tá bom? Vamos ficar atentos, porque não temos muito volume de compras até o fundo atual. Acredito que em 17.500 tenha algumas ordens compradoras fortes, né? Então é um suporte bem forte que devemos ficar de olho, porque caso o preço rompa essa região de suporte, veremos ainda mais quedas. Eu vou postar um vídeo depois explicando quais são as regiões de preço que devemos ficar de olhos abertos em caso de uma possível queda, tá bom? Bom, vamos olhar para o US500, que é o SP500, né? SP500 está numa região de suporte fortíssima, né? O volume está crescente, nós sabemos que volume rompe suportes ou resistência, então o preço está com volume e está com direção. O candle de sexta-feira fechou exatamente nessa região de suporte, com um pavio comprador. Esse pavio aqui ele foi deixado no início do fechamento. Olha, se a gente observar o gráfico de 15 minutos, nós vemos que uma hora antes do fechamento o preço começou a demonstrar um pouco de força compradora, né? Mas isso pode estar sendo um reteste deste suporte anterior, porque o preço chegou até aqui e já perdeu esse volume todo comprador que teve anteriormente e demonstrou força vendedora neste candle aqui de 15 minutos. Então tá bem feia mesmo a situação do gráfico diário do US500, que é o SP500, né? E se a gente tira ainda mais o zoom, nós vemos um padrão gráfico que é extremamente pessimista, tá bom? Que é a xícara invertida. Eu vou estar desenhando ela aqui para vocês conseguirem ver bem. Acredito que no semanal fique mais fácil essa visualização. Aqui, fica assim, fica bem mais fácil. Onde nós temos o preço formando um arco, né? Se eu colocar aqui para vocês vai ficar bem claro, olha aqui, ó. O preço tocou nessa região de suporte, formou esse arco aqui da xícara, né? Teve uma retração dos compradores que se posicionavam nessa região, buscou a retração de 0,5, 0,6, 0,5 dessa onda vendedora e já demonstra força vendedora novamente, formando esse padrão de xícara, tá bom? A projeção deste padrão, nós traçamos a amplitude da máxima até a mínima e copiamos essa amplitude para baixo. 100% de projeção nos levaria ali para a região de preço dos 2.760. Se a gente traçar um suporte aqui em 100% da projeção, nós vemos que foi um dos fundos anteriores ao crash, né, do Covid nas bolsas que teve aqui, olha. Esse aqui era a região de fundo anterior, então é uma projeção muito válida, porque isso aqui tudo é uma região de suporte, então nós podemos ver pelo menos 80% dessa projeção sendo realizada caso o preço perca a região de suporte atual no meio dessa semana, que é essa região dos 3.630, tá bom? E perdendo essa região de suporte, também perderemos a média móvel de 200 períodos exponenciais, que está sendo o suporte atual do SP500. No MACD, vemos a força vendedora iniciando um novo ciclo aqui, exatamente em uma região de suporte. Interessante seria nós vermos a força compradora atuando nessa região de suporte, porque esta força vendedora se cruzando exatamente no toque desse suporte pode mostrar força vendedora ainda mais forte, que consequentemente romperia essa região de resistência aqui da média móvel de 200 períodos e do fundo anterior. Então tá bem feia a situação do US100, tá bom? Temos uma linha de tendência de baixa aqui semanal, que não foi rompida, o preço vem respeitando perfeitamente ela, e nós podemos ter ela como base caso ocorra uma retração e nesse início de semana o preço ganhe força compradora. Podemos esperar sim uma retração desse movimento. Ou seja, o preço veio aqui, busca a retração dessa queda anterior das próximas semanas e depois continua essa tendência de baixa, certo? Então vamos ficar de olhos, porque essa região de suporte é muito importante para o preço e fechou muito próximo. Eu não gostei de ver esse fechamento do candle semanal exatamente em cima dessa região. Nós vemos que a força vendedora está bem mais forte nesse candle semanal do que a força compradora. E no US100 não é diferente, temos os mesmos padrões, tá bom? A xícara aqui no US100, que é o índice Nasdaq,
E também temos esta média móvel de 200 períodos semanais sendo testada, tá bom? Aqui a região de suporte dessa xícara da projeção de amplitude seria, vamos ver se tem alguma confluência de região de suporte também na projeção de 100%. Temos também esta região aqui de topo anterior, é uma projeção interessante, né? Trabalhar com topos e fundos anteriores. Então é uma queda muito forte e, como eu disse no meu grupo lá do Telegram, o Goldchats reduziu a meta de fim de ano para o índice SP500 de 4.300 para 3.600. E nós vemos que 3.600 está um pouco abaixo aqui da média móvel de 200 períodos, que também seria uma confluência deste rompimento aqui abaixo, tá bom? Para o final do ano, podendo vir até mais, porque eu acredito que caso ocorra o rompimento desse fundo, vai gerar um flush de vendas, fazendo com que o preço venha buscar regiões mais baixas para poder retrair depois até o final do ano e usar essa região atual de suporte como resistência, que seria essa previsão do Goldchats, tá bom? Postei vários estudos interessantes aqui, né, sobre o Bitcoin e o SP500. Vou deixar o link aqui do grupo. Já tem 26 inscritos aqui no grupo. Nós temos mais de 100 inscritos aqui no canal, então muita gente não está acompanhando esses estudos. Também faço estudos de algumas moedas altcoins aqui, olha. CHZ, eu fiz fiz a análise da Atom também, do Ethereum no diário. Então tem bastante conteúdo interessante. As lives também, todas são publicadas aqui quando eu vou gravar elas, quando eu estou ao vivo no canal. Então é um conteúdo muito interessante para vocês estarem entrando, tá bom? Todas as atualizações também sobre produtos, desenvolvimentos que eu estou fazendo, eu vou estar lançando lá também, então é interessante para vocês ficarem atentos, tá? Bom, voltando aqui para análise, temos o DXY que está em uma região de topo extremamente forte no gráfico semanal. Estamos batendo todas as resistências. Eu tinha comentado com vocês que o rompimento dessa região de resistência com certeza levaria ao impulso comprador, e é o que estamos vendo no dia de hoje. Forte força compradora no DXY, que pode indicar mais queda com a abertura das bolsas hoje no domingo, tá bom? Isso aqui é muito importante nós ficarmos de olho, porque essa força compradora no dia de hoje foi muito forte. Olha esse candle de força que está se formando. Então, provavelmente o mercado está se preparando para uma nova baixa e uma baixa fortíssima, certo, gente? O semanal do DXY segue nesse canal de alta e pode ser que ele rompa para cima, né? Nós sabemos que a tendência de canais de alta é de romper para baixo, porém, como o DXY está muito forte, mas muito forte mesmo, com todas essas situações de crise global, de doenças, de inflação, guerra, tudo, o DXY tende a ficar cada vez mais forte e nós vemos esse impulso comprador muito mais forte que os das semanas anteriores, o que pode indicar uma forte explosão no preço, e é uma explosão negativa, tá, gente? Uma explosão que levará o preço a novas mínimas. O VIX, que é o medo do investidor, está fazendo novas máximas também, tentando romper essa região de resistência do semanal. Vamos ver como que o preço vai reagir durante esta semana, tá bom? Nós vemos aqui que está deixando bastante pavio para cima, ou seja, o investidor está com bastante medo em todas essas movimentações, até mesmo nas movimentações positivas, por assim dizer, no preço, né? Então isso aqui faz os investidores não ter tanta vontade, né, de entrar nas rendas variáveis. Se a gente colocar aqui um gráfico de Renko, fica mais fácil essa visualização no gráfico diário de toda essa força compradora, por assim dizer, né? Mostra que estamos em uma forte tendência de alta aqui nesse índice de volatilidade do SP500, que mostra o medo do investidor. Quanto mais alto, maior o medo do investidor. Então, nessa semana podemos esperar novas máximas ou ao menos testar essa região aqui dos 33,50 até 36,10. Então vamos ficar de olho aqui nessa semana. Ela provavelmente vai ser uma semana decisiva para o preço, tá bom? Nós temos já em mente as regiões de suporte e resistência importantes, tá bom? Então vamos ficar atentos. O estocástico ele está cruzando para baixo neste exato momento, o que é negativo para o preço em perspectivas compradoras e positivas em perspectivas vendedoras. Bom, essa é a minha análise macro dessa semana, tá bom? E das regiões de preço que devemos ficar de olho para o decorrer da semana a partir de segunda. Espero que gostem desse vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.